Pablo Marçal foi na casa do Dória. Ele mesmo postou a foto. Ele e o Dória, juntos, misturados. A gente vai chegar lá. Mas, começar aqui pelo dia 10, que ele foi no Bradock, foi entrevistado pelo Salles e pelo Constantino. A galera perguntou, irmão, de esquerda e direita, de que lado? Ele vem com aquele papo dele de governismo, etc. Ficou ensaboando. Quem quiser dar uma olhada na entrevista completa, aqui foi só um recorte que eu peguei, que o Salles deu no meio dele. E como você me deu essa dica, encerra minha participação aqui. Uma pena não ter falado do único assunto que eu queria falar. Peraí, eu ia deplay no errado. É esse aqui, ó. O Nunes é de direita, Salles? O Nunes é de direita? O Nunes é da máquina. Ele é uma pessoa que a vida inteira foi vereador, foi da máquina. Ele não é nem direita nem de esquerda. Ele tem exatamente o diagnóstico que você tem, que não é nem a direita nem a esquerda que vão solucionar o problema. E aí a gente tem o Nunes é... Pablo Marçal não queria se defender de um lado nem de outro. Aí jogou o Nunes, achando que o Salles ia passar pano pro Nunes. Só falou, irmão, o Nunes é da máquina. O mesmo diagnóstico de você, que aí não é nem esquerda nem direita, papá. Na entrevista ele ainda falou em um momento que ele não é anti-Boulos, que ele não é anti ninguém, porque isso só dá engajamento pra outra pessoa, etc, tudo mais. Aí, em outra oportunidade, o Constantino fez uma pergunta bem direta pra ele. E assim, cara, acho que não entendo porque seria difícil ele dar uma resposta clara. O Constantino perguntou, irmão, se tu fosse prefeito, questão do passaporte, que é uma coisa que muita gente se pega, o que tu teria feito? O que tu teria feito? Na época do Fica em Casa. Eu iria ponderar sempre. Eu não ia seguir linha de político. O político não é especialista em questões sanitárias. Eu ia chamar especialistas do mundo inteiro. Eu não vou falar quem fez certo, quem fez errado, mas eu sei o seguinte. Quem pensa só de um lado, essa pessoa ela tem problema, porque ela vai comprar só o ônus e vai esquecer, ou ela vai comprar só o bônus e vai esquecer o ônus, ou ao contrário também é verdadeiro. Então, assim, não tem como político tomar decisão sem especialista. Tem que ouvir especialista. Eu sou a favor disso. Todos os especialistas do mundo, pelo menos os aceitos pela imprensa, defenderam o Fica em Casa, defenderam o passaporte. Eu não vou falar quem estava certo e quem estava errado. Mas como assim, cara? Tu não é o brabo! Tu não é o brabo, Marçal! Aí chamou o Constantino de extremista. Assim como você me deu essa dica, encerra minha participação aqui. Uma pena não ter falado do único assunto que eu queria falar, que era de São Paulo. Que seja menos extremista. Não é para brigar nem nada, mas um cara com o seu nível de inteligência, eu acho que a gente ganha muito na política, dosando um pouco mais as palavras. Deixa o Constantino falar loucuras aí, brigar e arrasar com todo mundo. Você, no perfil de um cargo político, não estou contra você não, Constantino, é porque eu acho que é seu microfone na mão. Um político, o Brasil está cansado de gente que bate muito doído. Eu sei o que você passa, você foi ministro. Mesmo, de verdade. Quer que o Salles seja menos extremista, mais comedido, né? Deixa pro Constantino, né, que tem um microfone. O povo tá cansado de quem é assim. Ai. E o errado sou eu, né? Eita, mas calma que piora. Ó, falei desde o início. Pablo Marçal, MBL, a mesma coisa. Terminou a entrevista. Esse Junito é da cúpula do MBL. Da cúpula do MBL, tá lá. Faz a parte do ADM do MBL. Constantino e Salles, a mando de Kim Paim, tentaram enquadrar Pablo Marçal para estancar a popularidade do coach com o público bolsonarista e o resultado foi avassalador. Marçal tratorou as duas amebas e saiu fortalecido. Carlos Bolsonaro está inconsolável neste momento. Tá vendo qual é o MBL? O MBL sai em defesa do Pablo Marçal. Que coincidência, né? Mas que coincidência! Aí o Pablo Marçal, dia 10, concedeu entrevista pra Veja. Para Adriana Ferraz. Olha a manchete. Vou vencer a eleição com ou sem Bolsonaro, diz o coach. Aí ele fez uma jogadinha safadinha, viu, Marçal? A jornalista perguntou pro Marçal: alguma chance do ex-presidente Jair Bolsonaro lhe apoiar? Aí é o que ele disse: Bolsonaro é um selvagem político,
dificilmente ele será domesticado pelo MDB, que faz parte do governo Lula. Então, peraí. Se Bolsonaro não apoiar o Marçal, significa que ele foi domesticado? Essa é a palavra? Esse é o termo? Tá parecendo que ele tá querendo dar uma encurralada em Bolsonaro, né? Tá querendo constranger o cara, né, Marçal? Constranger o cara com aquela entrevista, botando palavras que Bolsonaro teve que responder. Bolsonaro entrou em contato com o Estadão, porque falou, não, o Bolsonaro vai me apoiar. Ele tá forçando um constrangimento público. E, poxa, eu estive com ele em 2022, doei dinheiro pra campanha, sonho que ele tem um pouco de afinidade. Mas vou vencer a eleição de qualquer jeito, com ou sem Bolsonaro. Eu gosto de assim, o bicho é cabra-homem. Nessas horas, ele não tem papas na língua. Mas na hora de falar quem tava certo, quem tava errado no Fica em Casa, é um covarde. A conversa de pé de ouvido de Sérgio Moro e Pablo Marçal. Aí, o Biel, que a gente mostrou aquele, o Biel é fake news! É fake news! Essa imprensa está usando os mesmos métodos da esquerda. Vou até adiantar e mostrar a foto, Biel. Calma, Biel! Ó o Biel! Olha ali! Olha como... calma, Biel! Segundo apurou a coluna, o influenciador relatou a Moro que tem feito uma ofensiva em busca do apoio do União Brasil. Do Kim Kataguiri, né, do MBL. Na semana passada, Marçal se reuniu em Brasília com caciques do partido. Na conversa, o influenciador propôs que a legenda indicasse o vice da sua chapa. MBL de vice. Por que não, né? Olha aí. Aí, antes que o Biel fale que é fake news, que ele se encontrou com Dória, o próprio Pablo Marçal, na sua conta oficial, tá ali, ó. Tá linda a foto. Como é que o Dória pinta a madeira da própria casa de preto? Nossa, um negócio assim tão frio, sabe? Nossa. Chega a me dar tristeza de olhar pra casa do Dória. Nossa senhora. Mas enfim. Na sua visão, onde ele errou? Eu não entendi, Marçal. Eu não entendi. Quem errou? Você ou Dória? É a pergunta sobre quem, eu não sei. Agora a entrevista não. As informações que a Malu Gaspar trouxe desse encontro são bem interessantes. Ela fala o seguinte, ó. Os dois conversaram durante 2 horas na última sexta à noite, na casa de Dória. Em um encontro do qual também participaram o presidente do PRTB, o Leonardo Avalanche, e o marqueteiro de Marçal, o Tássio Renan. De acordo com o relato que ambos fizeram a interlocutores, o influencer queria dicas para repetir o desempenho de Dória na eleição de 2016, quando então o candidato do PSDB saiu de 3% nas pesquisas para a vitória sobre o Haddad já no primeiro turno. Mas os conselhos que o Pablo Marçal ouviu do Dória não foram muito animadores para ele. Depois de fazer um relato sobre como venceu as prévias do partido e buscou apoio entre lideranças na periferia, Dória ligou um modo sincerão. Disse a Marçal que ele ainda é jovem, tem apenas 36 anos, deveria tentar ser a vice do Ricardo Nunes ao invés de insistir na candidatura e dividir a direita. O Dória está preocupado com dividir a direita. Não tem condição, velho. O Brasil não cansa de me surpreender. Se acelerar demais nessa campanha, você vai dividir a direita e acabar favorecendo o Guilherme Boulos, disse o Dória. Vai colocar em risco não só a campanha do Ricardo, mas a democracia em São Paulo. Dória ainda argumentou que a eleição para a prefeitura paulistana costuma ter impacto nacional, que o movimento de Marçal pode ser copiado por outros influenciadores Brasil afora, que poderia provocar estragos para o direito de todo o Brasil. A parte interessante está aqui, ó. Para o ex-governador e empresário, como vice de Nunes, o coach estaria em uma posição privilegiada para disputar a prefeitura daqui a 4 anos. Pela estratégia sugerida por Dória, Marçal poderia convencer Bolsonaro e seus aliados a indicá-lo para a vaga de vice e trabalhar para se tornar viável daqui a 4 anos, sem causar dano à direita. Não deixa de ser irônico, Dória sugeriu uma aproximação com Bolsonaro, de quem se tornou um dos mais ferrenhos adversários quando estava no governo de São Paulo, principalmente em relação ao Fica em Casa. Dória, porém, parece ter aprendido com a própria experiência, ao sugerir ao coach uma tática que ele mesmo não adotou quando pré-candidato, a de preferir dar a vez a outro companheiro de partido ao invés de dividir o próprio campo político.
E o que é interessante aqui não é dividir direita nem nada, ai, procura ser o vice. O que é interessante é o Dória reconhecer onde tá os votos, né? Vai atrás de Bolsonaro ali que tu resolve tua vida. Vai atrás de Bolsonaro, procura agradar. Enquanto o Marçal bate no peito e fala, eu vou vencer com ou sem Bolsonaro, o Dória tá falando, irmão, tu quer ouvir o conselho do que deu errado? Se acalma, cara. Para de cantar de galo. Falo o que eu já falei várias vezes, gente. Pra mim, em São Paulo, nenhum candidato presta. Graças a Deus que eu não moro em São Paulo. Pra mim, todos têm problema. Ricardo Nunes, como o Salles falou, da máquina. A vida toda. E vai continuar sendo. A vida toda. Foi o cara do passaporte, lá o vídeo lá que se orgulha de ter demitido o pessoal. Pode Marçal, esse é o Dória. É outro Dória também. Não muda nada. Cataguito do MBL. Só isso é suficiente pra falar mais nada. Mas é a turminha da Inquisição. Turminha do... que se uniu com o PT pra derrubar Bolsonaro. Turminha da turminha do Ayan. Marina Helena, lá do Novo. Crédito de carbono. Toda a agenda globalista dos liberais. Toda. Né? Bolsonaro corrupto, aquelas histórias também. Aí quem mais você tem? Tabata. Não, nem precisa comentar. Tá? E o bolo, né? Pelo amor de Deus. A única coisa que eu falo pra vocês é não olhem pra nenhum desses candidatos como se ele fosse o salvador. Ó, o que vai fazer, vai acontecer. Escolha o cara que você olha assim, não. No contexto aqui que tem, levando em consideração a capacidade de fazer. Pô, o Marçal tem empresa, um cara empresário, votar nele, beleza, vote nele por essa forma. Apoie, né, nesse intuito. Não abrace a rede social, que não pode criticar o Marçal. Se criticar o Marçal, automaticamente você tá fazendo campanha pro Ricardo Nunes. Mas por que não pode ser então a favor da Marina Helena? Não pode ser do Cataguiri, da Tabata Amaral, do Boulos? Pera aí, pô. Pera aí. Estão querendo pegar um cara que há um mês atrás era conhecido por mentir, o mentiroso da internet, e agora virou o mito que vai fazer acontecer. Ele pode fazer muita coisa. Espero que ele, se ele entrar pra política, que ele tenha um sucesso que tem na sua carreira de coach, ganhando muito dinheiro. Espero. Né? Todo mundo quer ver o pai andar pra frente. Agora, até o momento, as red flags, né? Os alertas do Marçal são bem curiosos.